é maldição dos deuses ou alguma coisa do tipo. É alguma coisa que acontece aí entre a nossa conexão no Instagram. No Instagram. É no Instagram. Como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo. A gente tem uns amigos aqui no YouTube acompanhando a gente e vamos em frente e depois a gente compartilha esse link, né, com as pessoas para terem acesso aí, as que estavam indo para o Instagram. Me conta aí, rapaz, nós fizemos um primeiro bate-papo, né, lá, acho que um mês atrás, mais ou menos, por aí, né? Foi no iniciozinho do mês, né? Passou rápido, né? Um mês. Passou num instante. Falamos muitas coisas sobre gestão de diversidade e esse é o nosso papo para a gente aprofundar um pouco mais aqui, né? Nessa live. E a gente já vai entrar direto no assunto, né, rapaz? Porque eu tive acesso, você me mandou e eu dei uma estudada na sua dissertação, na sua pesquisa sobre gestão de diversidade, né? Um estudo em filiais brasileiras de empresas multinacionais. Muito, muito bacana, muito rico essa pesquisa. Como é que foi a experiência de fazer isso? Olha, foi muito bacana. Quando você começa a fazer a pesquisa no Brasil, eu acho que sempre tem um medo, né, de você não conseguir achar público, achar pessoas que queiram participar da pesquisa. E eu tive muita sorte, eu realmente tive muita sorte. Eu entrevistei 11 gestores de DI, as pessoas que eram as pessoas nos cargos mais altos com a responsabilidade exclusiva de DI nessas organizações. E aí eu realmente consegui ter uma ideia muito clara dos programas que eles têm, que eles colocaram em prática, das políticas que eles colocaram em prática. Então, foi muito interessante, foi muito enriquecedor. E eu acho que é também sinal de que é um assunto que os próprios gestores estão mal amparados, né? Existe pouca pesquisa, existe pouco conhecimento aprofundado sendo difundido sobre gestão da diversidade, gestão inclusiva da diversidade. Então, eles também estavam muito ávidos e abertos para essa conversa, para também se enriquecerem com a pesquisa. Então, isso foi muito interessante. Deixa eu só dizer que DI, né? Quando for gestor de DI, é gestor de diversidade e inclusão. Inclusão, né? O que, aliás, já me traz aí a questão, né? Que foi uma questão também debatida na nossa primeira live, que existe uma diferença que é muitas vezes desconhecida, né? Desconhecida pelas pessoas. O que vem a ser diversidade e o que vem a ser inclusão. Uhum. Ou se é a mesma coisa. Então, por favor, dá uma lembrada para a gente. Para os que não estavam na primeira live, né? Diversidade, existe uma frase de uma consultora e pesquisadora que atualmente ela é a head de diversidade e inclusão na Netflix, a Verna Myers, que ela diz que diversidade é chamar para festa, diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar, né? Então, diversidade é um jogo de números. Então, quantas pessoas com tal marcador social, né, fazem parte daquela estrutura da organização, né? E onde essas pessoas estão? Então, quando se fala, por exemplo, diversidade na alta liderança, qual é a proporção de mulheres, de negros, de pessoas com deficiência, de pessoas LGBTs, de estrangeiros, que fazem parte da alta liderança de uma empresa. Isso é diversidade. Inclusão é uma percepção, no sentido de que inclusão é a percepção de um colaborador, de um membro da organização, do quão ele se sente pertencente dentro da empresa, do quão ele se sente reconhecido, do quão ele sente que existe
oportunidades iguais, existe um senso de justiça dentro da organização, do qual ele percebe que ele tem acesso às informações, a recursos, e também o qual ele participa do processo decisório. Então, são todos esses elementos que são medidos normalmente por meio de uma pesquisa de clima, que vão ajudar a identificar o quão inclusiva é essa organização. Me parece que isso vale assim para várias coisas, né? Não só para a percepção de diversidade, mas percepção, por exemplo, de satisfação geral, né? De clima organizacional. Muitas vezes o gestor, o líder, o dono, a alta direção, né? Tem uma verdade diante dos seus olhos ou na sua mente, né? E essa verdade não corresponde ao que está lá fora, né? O chão de fábrica diz outra coisa, exatamente. Diz outra coisa. Isso é inclusão, né? Isso é inclusão. Então, por exemplo, uma iniciativa de diversidade pode ser, por exemplo, vamos contratar mulheres de fora da empresa para assumir cargos executivos e aumentar o número de mulheres em posições executivas. Inclusão essas mulheres que estão dentro da empresa, elas sentem que existem oportunidades iguais para elas crescerem na empresa e se tornarem as executivas da empresa? Isso já é inclusão. Entendi. Bom, é bom que a gente diga... Pode falar. Então, aproveitando essa temática, é bom que a gente fale assim, você está transmitindo um conhecimento com muita propriedade, né? Então, me parece que você tem autoridade nisso, mas talvez algumas pessoas que não te conhecem bem, né, não saibam um pouquinho da tua trajetória. Me fala um pouco sobre o Eduardo Stelita. Por que você está falando disso aqui comigo, nessa live? Ai, nossa, por que eu estou falando disso? Adorei. Eu estou falando disso porque eu sou apaixonado pelo tema, eu sou apaixonado pelo tema há muito tempo, e eu sou uma pessoa muito estudiosa. Então, eu trabalhei em grandes organizações, eu trabalhei na Nespresso, na L'Oréal, na Ambev, fiz uma carreira internacional lá na Europa, morei 12 anos na Europa, e eu voltei para o Brasil no final de 2014, início de 2015, com já uma intenção de trabalhar, de continuar trabalhando o que eu fazia já lá na Europa. Então, em 2012, há 8 anos atrás, eu pedi demissão do mundo corporativo, resolvi me tornar autônomo, empreendedor, e inicialmente o meu trabalho era com gerações. Então, eu percebia que, especialmente na Europa, que é uma cultura mais conservadora, mais tradicional, as organizações europeias, né, as empresas lá na Europa, elas não estavam sabendo lidar com a diferença geracional, existia um gap geracional num pipeline da liderança, então tinha diversos setores em que você tinha baby boomers que estavam chegando naquela idade, 55, 65, 70 anos de idade, que estavam se aposentando, e muitas organizações não tinham um pipeline de liderança para assumir as posições desses baby boomers. E as razões disso eram históricas, porque durante a década de 70 e década de 80, eles congelaram os programas de trainees. Sim. Então, houve, durante 10 anos, um gap geracional, realmente. Né? Então, em vários setores, no setor das energias, no setor financeiro, você tinha, de um lado, um efetivo muito composto por trabalhadores mais velhos e um efetivo muito jovem, com pouca maturidade para assumir posições de alta liderança. Então, eu percebi que existia esse problema e uma resistência das organizações e da alta liderança de entender que a nova geração tinha outras demandas, tinha outras necessidades. E aí eu resolvi abrir a minha empresa para pesquisar e fornecer treinamentos de colaboração intergeracional nas empresas. Então, foi assim que eu comecei.
Só que em 2012 tinha eu, uma pessoa falando disso na Inglaterra, uma outra nos Estados Unidos, e acabou, não tinha mais ninguém falando sobre isso. Então, eu expandi e comecei a trabalhar com expatriados, trabalhar com a questão da interculturalidade. Na época, eu morava em Bruxelas. Bruxelas, como os nossos ouvintes sabem, é o centro da União Europeia, então tem muitos expatriados lá. E aí eu comecei a trabalhar com os expatriados e com os cônjuges, as cônjuges, na maior parte das vezes, dos expatriados, para ajudar as pessoas na adaptação. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu percebi que existiam outras questões mais urgentes para serem trabalhadas em diversidade e inclusão, especialmente a questão da raça, que é um assunto que me interessa muito, o tema LGBT, gênero, e todo o debate em torno, né, de pessoas com deficiência e realmente uma real inclusão, uma vez que existe a cota, que as empresas, as grandes empresas, têm números a cumprir de contratação, né, e entender como é que essas empresas podem fazer para realmente incluir esses colaboradores. Né? Certo. Então, começou esse percurso. Anos de estrada. Em 2018, eu comecei a pesquisar sobre o assunto academicamente. Então, eu comecei o mestrado, onde eu te conheci, né? Isso. E aí, no mestrado, eu fiz essa pesquisa nas organizações. E essa pesquisa te levou ao título, né, de mestre, não é isso? Sim. E é com essa deixa que eu digo assim, pessoal que está aí assistindo, que queira fazer alguma pergunta, né, para o Eduardo. Além disso, o Eduardo hoje é consultor dentro desse campo, né, de diversidade, gestão de diversidades nas empresas, né? Sim. Então, quem quiser fazer algum comentário ou trazer alguma pergunta, estamos à disposição, né, Eduardo? Muito bem. Agora que a gente já aprendeu que diversidade e inclusão são duas coisas diferentes, né? Você trabalhou nessa... Aliás, eu não queria exclusivamente jogar com a sua pesquisa, mas trazer o conteúdo da sua pesquisa para a sua experiência profissional, né? Porque os desafios devem ser muitos, né? E essa tua experiência de pesquisa acadêmica revela que pontos principais, né, que você enxerga vindo da sua pesquisa, do resultado da sua pesquisa, com a sua, em conexão com a sua experiência profissional de consultoria, né? Quais são as similaridades, as diferenças, o que isso te acrescentou para que você adicione mais elementos ao seu trabalho? A minha pesquisa ela é bastante prática, ela é bastante pragmática, né? Ela não é uma pesquisa filosófica, ela tem o que a gente chama, né, na academia de um viés funcionalista, ou seja, ela realmente tem uma intenção de ser de fornecer elementos que ajudem as organizações e a esses gestores que muitas vezes se encontram sanduichados dentro de uma estrutura organizacional entre colaboradores mais jovens que puxam e que fazem pressão para um ambiente mais diverso e mais inclusivo e uma liderança que muitas vezes é mais resistente ou que simplesmente não prioriza, né? Não necessariamente o trabalho da gestão da diversidade ele é um trabalho em que as lideranças simplesmente não queiram fazer. Muitas vezes o que acontece é que, de acordo com a visão da liderança, ele não é prioritário. Eu tenho indústria 4.0, eu tenho teletrabalho, eu tenho que lidar com a Covid, eu tenho que inovar, eu tenho que lançar produtos em redes sociais, eu tenho que engajar influenciadores. Então, a gente vive numa sociedade em que a atuação das organizações ele é muito desafiante em várias áreas. E aí o que acontece é que
como também desenvolvimento organizacional, né? Gestão da diversidade é um trabalho que muitas vezes ele não é priorizado dentro de outros projetos, né? E isso a gente está vendo que, por pressão social, a gestão da diversidade está se tornando cada vez mais importante. Pelo movimento Black Lives Matter, lá do George Floyd, mas também aqui no Brasil, Vidas Pretas Importam. Você tem essa semana, né, o anúncio da Natura com o Tani, né? Então você tem uma sociedade que cada vez mais está exigindo um posicionamento das empresas, e aí isso está se tornando cada vez mais prioritário, né? O tema da gestão da diversidade e da inclusão está se tornando cada vez mais prioritário para as empresas. E aí, tanto no aspecto do Tami, né, Miranda, que está ligado a uma marca que pertence a um universo capitalista, né, que busca cada vez mais penetração da sua imagem e, obviamente, se tornar querido ou querida, a marca se tornar querida para se tornar preferida, para se converter em venda, se converter em lucro. Né? Nesse mundo capitalista, por que gestores precisam se preocupar, além de tantas coisas, imposto, crise, finanças, por que eu devo me preocupar em incluir diversidades? Olha, eu acho que a palavra gestores aí, eu começaria com duas reflexões. Primeiro, eu acho que tem a reflexão do gestor, do líder, né? Como eu me torno um líder mais inclusivo, que comportamentos eu devo adotar e por quê. E tem a questão também da empresa, né? E aí eu acho que, para responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que entender diferentes olhares que a gente pode lançar sobre o valor da diversidade, tá? Então, tem diferentes perspectivas que as empresas podem adotar quando pensa em diversidade. A primeira perspectiva é imaginar o seguinte: eu vou resistir ao máximo à diversidade. A nossa empresa é homogênea, os nossos clientes são homogêneos, a gente, se tiver Ministério do Trabalho batendo aqui para reclamar de cota, eu vou simplesmente reservar um dinheiro para pagar a multa, porque a gente tem essa visão de que a homogeneidade é o que é o mais importante para a nossa empresa. Então, tem muitas empresas que atuam dessa forma, historicamente, né? Gabinetes de advocacia, por exemplo, tinham esse perfil, não é mais a realidade, mas tinham, né? E isso é uma perspectiva em relação à diversidade. Eu penso que a minha empresa ela é homogênea, ela funciona bem, o mundo está bom, os meus clientes não demandam nada de diferente e eu vou continuar dessa forma. Só que isso não se sustenta porque o mundo tem cada vez mais pessoas migrando, você tem 5 gerações no ambiente de trabalho, você tem pessoas que antes não acessavam o mercado de trabalho, que agora acessam, e você tem clientes, né, que são diferentes. Você tem, eu acho que é absurdo a gente, por exemplo, falar de um nicho do mercado da população negra no Brasil, né, o black money, né? Que nicho é esse? É 56% da população. Desde quando 56% da população é nicho, né? Então, uma outra perspectiva é de enxergar que, tipo, quando eu trabalho com gestão da diversidade, quando eu valorizo a diversidade e quando eu incluo pessoas diversas na minha empresa, eu tenho acesso a outros mercados, eu tenho acesso a outros clientes e eu ganho legitimidade, aquela história da marca empregadora. Eu ganho legitimidade no mercado. Então, isso é uma perspectiva. Uma outra perspectiva é a da justiça social. É a empresa perceber que ela não é só uma empresa que visa o lucro. Ela é uma empresa que precisa se sustentar numa comunidade
que precisa prosperar para ela continuar funcionando, né? A gente não pode transformar a população brasileira inteira em entregador de aplicativo, porque isso, o mercado acaba. O mercado brasileiro vai acabar, né? Então, existe essa perspectiva também da justiça social, o que é correto. É correto a gente, e é lógico a gente viver numa sociedade em que cada vez há mais concentração de renda, cada vez há mais concentração de riquezas, e quais impactos isso vai gerar. E isso não foram comunistas que escreveram, Thomas Piketty falou sobre isso, né? Não são socialistas, né? Capitalistas estão falando do pós-capitalismo, né? Que o capitalismo, como a gente conhecia, ele não pode continuar a funcionar da forma que ele funciona. Então, se tem essa perspectiva Por vários aspectos, né? Por vários aspectos, né? Da justiça social, de promover meio ambiente justiça social. outra via, né? O meio ambiente, a preservação do meio ambiente é outra via de... Exatamente. Todos eles conversam, né? Não só... Quando se fala em inclusão, você começa a trabalhar com outras fronteiras. O bem-estar no trabalho, a sustentabilidade, o impacto social, a responsabilidade social corporativa, outras coisas que eu coloco também na minha dissertação, a questão da transparência, né? Se a gente está falando de culturas, de relações de trabalho que são cada vez mais pautadas na carreira autodirigida, que você fala para o colaborador, coleguinha, você que tem que correr atrás da sua carreira. A empresa não vai dizer para você qual o caminho das pedras. Então, a empresa, dentro de uma lógica de transparência organizacional, ela tem que transmitir para o colaborador quais são as competências para ele poder crescer na carreira, né? Ou que ela desenvolva naturalmente, mas cada vez mais, né, as empresas estão relegando ao colaborador o desenvolvimento pessoal, né? Cada vez mais as pessoas estão buscando os MBAs e os mestrados e as especializações por conta própria, né? Mas aí a empresa ela tem que poder dar essa transparência, de poder dizer, olha, para você assumir uma posição de diretor, você precisa desenvolver essa e essa competência, né? A gente tem uma lógica. E aí, por último, né, tem uma série de evidências financeiras de que a diversidade ela traz mais lucro, né? Diversidade do board de gênero, ela traz mais lucro para as empresas, aumenta o valor das ações, né? Como a gente viu também com as ações da Natura, que aumentaram 6% depois desse comercial. Você tem também diminui a rotatividade, aumenta a produtividade. Quando a gente fala de colaboradores LGBTs, existem pesquisas que mostram que colaboradores LGBTs que estão felizes no ambiente de trabalho e que saíram do armário no ambiente de trabalho são 40% mais produtivos. E não é porque eu estou feliz. Não, é porque eu não preciso gastar energia diariamente fingindo para todo mundo que eu não sou LGBT. É como se fosse uma mola encolhida, né, meu? Então, ali é aquela coisa retraída, né? Claro. De repente, ele pode usar toda a sua potencialidade intelectual, porque ele não tem que ficar se preocupando com outras coisas, é isso? Com outras coisas, entendeu? Exatamente. Então, tem todos esses aspectos. E aí, por último, e essa eu acho que é a última perspectiva, que é a mais poderosa, e ela é atualmente a menos explorada nas empresas, poucas empresas realmente adotam essa perspectiva, é a perspectiva da inovação. Que a partir do momento que eu tenho equipes diversas, não é porque eu contratei uma mulher ou porque eu contratei uma pessoa negra, é porque a partir do momento que eu tenho equipes diversas, essas equipes, elas têm outras perspectivas, essas pessoas têm outras vivências e a tomada de decisão ela é mais qualitativa. Ela não necessariamente ela é mais rápida, né? Todo mundo já vivenciou isso. Quando você está participando de um processo decisório com pessoas que pensam muito diferente de você, a decisão ela tende a ser mais lenta, mas ela é mais qualitativa. A rapidez está mais próxima do autoritarismo, né?
E por falar nisso, rapaz, eu tenho uma pergunta aqui do Roberto, que não foi eu que fiz a pergunta está vindo do Roberto aqui, né? Ele fala assim: um governo conservador faz sentido. Em um governo conservador faz sentido a gestão da inclusão se ele não apoia? Faz. Eu acho. Bom, aí tem outras coisas que eu posso falar. A tendência mundial, né? A tendência dos valores mundiais, e tem pesquisas sobre valores societais em cada sociedade, a tendência é para sociedades mais seculares, com menor desigualdade de gênero, menos autoritárias. Então, a tendência mundial, né, nos últimos 60 anos, 70 anos, tem ido nessa direção. E tem se acelerado quanto mais mulheres, né, quanto mais se trabalha a questão de gênero, papéis de gênero, quanto mais mulheres participam da sociedade, elas carregam esses valores de diversidade, de igualdade, de inclusão, de respeito, de aceitação do diferente para a sociedade, para outros grupos minorizados na sociedade, né? Então, existe uma tendência mundial muito clara. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que hoje em dia existe uma influência, o fenômeno das redes sociais, que a gente podia passar mais 50 mil horas falando sobre a influência das redes sociais, sobre a democracia, e o quanto o ódio e o medo incita maior engajamento, e é por isso que eu falo do Tami, e eu me recuso a falar da pessoa que denunciou e que fez, me recuso a citar o nome dessas pessoas, né? Porque a partir do momento que a gente fica citando e falando e dando palco para essas pessoas, esses discursos começam a se amplificar na sociedade. Então, eu acho que faz mais sentido ainda em sociedades autocráticas, ditatoriais, com a ascensão do fascismo. Faz mais sentido ainda. Aí as empresas, elas têm um papel social, né, que o Estado não está cobrindo e que, vamos ser honestos, o terceiro setor não tem escala, não tem capilaridade, mas não tem escala, não tem capacidade de organização para promover o tipo de mudança que as grandes organizações, que o segundo setor tem. Não só as grandes, as pequenas também, né? Na verdade, o poder, na verdade, surge, né? Ele brota, né, do mercado, né? Do mercado consumidor, não é isso? Porque Sim. As grandes corporações, elas estão ali para várias coisas que você já citou muito propriamente, mas, acima de tudo, é remunerar capital, tá certo? E isso está muito... abre muita as lentes, né, dos investidores para o que o mercado demanda, né? Para o que o mercado demanda. Mas eu queria trazer essa questão do conservadorismo, né, para a segmentação de setor das empresas. Na tua pesquisa, você tem aqui vários setores, né? Uhum. Você tem o setor de a saúde animal, financeiro, publicidade, tecnologia, bens de produção, aí também tem culturas diferentes, né? Filiais de empresa alemã, dos Estados Unidos, francesa. Então, esse caldeirão fez diferença? O que você pode trazer para nós com relação a essa questão da dedicação, da aceitação e da promoção da diversidade dentro desse ambiente diverso? Faz diferença, sim. Quanto mais a empresa ela trabalha no setor de serviços, quanto mais ela trabalha com bens de consumo, né, bens de consumo que o cliente delas, o cliente final dessas empresas sou eu, é você, né? Quando o cliente final sou eu ou você, a empresa normalmente ela tende a ser mais aberta à diversidade, né?
quando a empresa está lá no início da cadeia da supply chain, quando é uma empresa que faz parafuso, a empresa que está comprando dela os parafusos não faz muita diferença atualmente, né? A onda da diversidade e diversidade, ela não tem o tamanho que tem para uma empresa que está em contato direto com o consumidor final. Então, esse já é um primeiro marcador, né? Então, por exemplo, uma das empresas que eu trabalhei é uma empresa de saúde, né? Que trabalha com hospitais. É contato diretíssimo com o consumidor final. Então, essa empresa, ela faz um trabalho diferente. Isso é a primeira coisa. Agora, existem diferenças em relação também à matriz, porque existe um modelo de gestão inclusiva da diversidade americano e existe um modelo de gestão inclusiva da diversidade europeu. Então, por exemplo, a Europa é uma sociedade que são sociedades que são muito mais abertas e muito mais atentas à questão da inclusão, dos debates, os debates mais aprofundados. Então, eu morei na França, então os debates eram sobre a laicidade na escola, né? Os símbolos religiosos na escola. Então, era um debate muito mais detalhado, com um grau de detalhe muito maior e muito menos focado no compliance, que é uma marca das multinacionais americanas, né? Então, é o compliance, é o movimento dos direitos civis, é uma preocupação muito grande de desenvolver a dimensão raça, enquanto que você vai nas empresas europeias, o que é dimensão raça é normalmente um caldeirão de 1000 coisas ao mesmo tempo. É raça, línguas, culturas. E aí, no final das contas, quando a gente vem para a realidade brasileira não é uma realidade de muitas culturas diferentes. O trabalho que precisa ser feito é um trabalho de raça, né? Não um trabalho de culturas, de línguas, né? Quantas pessoas falando diferentes línguas você tem numa filial brasileira em comparação com uma filial europeia, né? Em que você vai ter colaboradores de países com línguas nativas completamente diferentes. Então, isso realmente muda um pouco a pressão que a matriz exerce. Só que o que eu descobri na minha pesquisa? Que a pressão da matriz ela é cada vez menos importante no contexto atual. Isso foi surpreendente. O que a gente mais vê é o chamado mimetismo nesse campo. Então, as empresas brasileiras, elas olham umas para as outras. E aí, a multinacional, ela tem um papel importantíssimo. Eu conversei com empresas multinacionais que iam de 100 colaboradores no Brasil, na filial brasileira, né? Eram empresas gigantescas, mas com 100 colaboradores no Brasil, até 40 mil, né? E o que é um ponto em comum entre essas empresas é que elas se olham, elas estão fazendo essas pesquisas do Guia Exame, a pesquisa do Best Place to Work, esse tipo de pesquisa, e as práticas elas começam a ser repetitivas de uma empresa para outra. Isso é bom e é ruim. É bom porque todos esses escritórios são em São Paulo. E o brasileiro tem, na cultura brasileira, aquela história do santo de casa não faz milagre. Então, essas empresas de São Paulo, elas vão olhar para best practice, melhores práticas lá fora. E a empresa lá no interior do Carato, ela olha para quem? Ela olha para as empresas em São Paulo. Então, essas multinacionais, todas instaladas, as que eu entrevistei, né, todas com o escritório central no estado de São Paulo, elas ditam o ritmo para o resto da sociedade. E esse é o lado bom, porque se elas estão fazendo um trabalho, uma empresa menor, uma empresa familiar, mais cedo ou mais tarde ela vai começar a perceber que ela precisa fazer. Ou porque a sociedade valoriza mais esses produtos, ou porque ela fornece para essa multinacional que vai começar a exigir contratualmente
uma série de elementos, como se exige de respeito ao meio ambiente, como se exige de ética e compliance, e com diversos elementos de diversidade e inclusão desses fornecedores. Então, você tem um trabalho com essas multinacionais que começa um efeito dominó que começa a atingir os fornecedores no início da cadeia. E aí você já toca na questão da maturidade também, da gestão da diversidade. Segundo aqui o que eu aprendi um pouquinho na sua pesquisa, não é? Porque, bom, tem dois aspectos, né? Tem um aspecto de você estar ligado a uma... Da onde nasce o desejo, né? Da onde nasce o desejo de você implementar ou gastar energia e dinheiro, né? Investir na questão da aplicação da diversidade, partindo, a princípio, né, de uma obrigação imposta pelo governo, né? Imposta, né? Partindo desse até o ponto onde se torna realmente uma cultura, né? Uma cultura responsável da empresa, passando por diversos, segundo lá a sua tabelinha, que é extraordinária, bacana, né? E aí eu te pergunto, né? Existe, dentro desse universo pesquisado que você fez, imagino que exista ali um caldeirão de diferentes pontos de maturidade, né? Uhum. Se antes era algo que era imposto pela matriz e hoje já é algo que é observado localmente, né? Então me parece um avanço ocorrido, né? Com certeza, o avanço é evidente. Nas empresas que eu conversei, especialmente na dimensão LGBT, houve de 2018 para cá uma aceleração assim significativa, né? Existe um mundo na dimensão LGBT antes de 2018, na maior parte dessas empresas, e hoje. A gente está falando de coisa de 2 anos, né? Uhum. Então, houve um avanço significativo, né? Eu acho que esse campo contribuiu muito, né? Por outro lado, existem uma série de aspectos da cultura brasileira que dificultam um aprofundamento num trabalho realmente de inclusão, né? Então, existe um trabalho muito forte em representatividade, em diversidade, e um trabalho ainda muito incipiente em inclusão. O que eu quero dizer com isso? Então, você tem realmente empresas com diferentes níveis e diferentes níveis nesses diferentes pilares de diversidade. Quando eu falo pilar, é pilar raça, pilar gênero, pilar pessoas com deficiência, por exemplo, né? Então, você tem o primeiro nível é uma empresa que não disponibiliza recursos, não tem muita estrutura e que simplesmente busca cumprir a lei, né? Uhum. E não faz muito mais do que isso. O segundo nível, que muitas empresas estão, é esse nível de perceber que existe um nicho de mercado, de que existe uma legitimidade a ser conquistada, e ela está começando a trabalhar uma real gestão da diversidade. Antes era só ação afirmativa. Aí ela começa realmente a gerir essa diversidade, a começar a olhar especialmente na dimensão gênero, aonde as mulheres estão dentro da organização, né? Então, a maior parte das empresas que eu entrevistei estão nesse nível, né? O terceiro nível é começar a trabalhar a inclusão com os gestores, que aí eu vou fazer aquela separação que eu falei no início. Líderes inclusivos e empresas inclusivas. Então, é uma empresa que começa a investir nos gestores e olhar para o que eu estou fazendo para que os gestores tenham e saibam lidar com equipes diversas, né? Porque está começando a colocar gente para dentro, gente diversa. Mas eu estou formando esses gestores, eu estou preparando essas equipes para acolher e integrar
essas pessoas diversas? Já é uma outra questão. Então, esse já é um outro nível. Então, nesse nível, eu estou trabalhando todas as questões de discriminação, de preconceito, de sensibilização no nível interpessoal. Né? Então, por exemplo, eu enxergo a questão do racismo como um problema individual. Então, dentro desse nível, a empresa vai começar a falar, olha, se você fizer esse tipo de declaração, você vai ser sancionado. Mas não atua, esse nível, ele não atua nas barreiras institucionais, no racismo institucional, no sexismo institucional. Então, para você realmente atuar no nível institucional, você precisa subir e você precisa ter uma alta liderança, uma alta diretoria que realmente modela esses comportamentos e que a empresa começa a revisar todo o processo, todo o ciclo de vida desse colaborador dentro da empresa. Não basta só eu recrutar. Eu preciso desenvolver, eu preciso ter um sistema de avaliação de desempenho que é justo, eu preciso ter programas de retenção. Então, quando se fala na questão pessoas com deficiência, muitas empresas falam, olha, mas eu contrato, mas aí vem o concorrente e rouba. E fala para esse colaborador, né, que vai pagar 3 vezes mais para ele ir trabalhar e fazer parte lá da cota dele, da empresa dele. E aí eu perco esse colaborador. Né? E isso foi um discurso que eu ouvi algumas vezes. Mas isso é recorrente para todo tipo de treinamento, todo tipo de qualificação, né? De qualificação. Só que no caso da lei, começou a criar esse mecanismo um pouco mais perverso, em que as empresas estão mais preocupadas em trazer para dentro para cumprir a cota, para não receber uma multa do Ministério Público, do Ministério do... Bom, nem é mais Ministério, Secretaria do Trabalho, agora, né, não existe mais Ministério, da Secretaria do Trabalho, do que realmente incluir e querer fazer com que essa pessoa fique dentro da empresa. Então, não existe programa de retenção para pessoas com deficiência, né? E é uma coisa, faz todo sentido, né? E quando a gente olha, por exemplo, que 50% das mulheres não voltam da licença maternidade, não ficam na empresa 1 ano depois da licença maternidade, existe um problema de retenção aí. Exato. Né? E aí, para você enxergar esse problema, você tem que olhar para o que a instituição está fazendo e como essa instituição está interagindo com a sociedade. E aí eu chego no último nível. O último nível é entender como a empresa ela influencia a sociedade, com responsabilidade social corporativa, com, por exemplo, políticas de equiparação entre licença maternidade e licença paternidade. Existe um programa do governo atualmente, que se chama Programa Empresa Cidadã, que aumentou a licença maternidade de 4 meses para 6 meses e paternidade de 5 dias a 20 dias. Muitas das empresas que eu entrevistei, essas são multinacionais, elas aderiram a esse programa. É um programa que também traz vantagens fiscais, traz vantagens do ponto de vista de concorrência e licitações para compras do governo. Então, também traz uma série de outras vantagens para as empresas. Tá, mas a gente pode falar, não, é um programa legal, é um programa interessante, é um programa que talvez faça diferença para essa mulher. Mas qual a influência que esse programa tem na sociedade quando a gente olha nos papéis de gênero? Né? 20 dias para o homem, 6 meses para a mulher. O que a gente está falando sobre maternidade e paternidade na sociedade brasileira? A gente está fazendo ainda uma certa discriminação, né? Exatamente, a gente está reforçando os estereótipos. A gente está reforçando os estereótipos. Então, o trabalho nas empresas de inclusão é um trabalho também de se perguntar por que numa reunião, quando
toca o telefone do Láudio e ele sai, sempre acham, as pessoas que ficam na reunião, o Láudio fala, olha, gente, eu tenho um telefonema importante, eu tenho que atender esse telefonema. Todo mundo que está na reunião vai achar que o Láudio saiu porque ele tem que falar com o cliente, porque ele tem que falar com o executivo. E quando toca o telefone de uma mulher e uma mulher sai, a primeira pergunta quando ela volta é: há problema com os filhos? Por que não pode ser o homem que tem que sair para resolver um problema com os filhos? Por que um homem não pode sair para ir falar com a escola? Né? Então, são pequenas mudanças nas empresas, na estrutura da empresa, que começa a carregar mudanças na sociedade. Eu acho que aí a gente retoma a pergunta do Roberto de governo, né? Mais do que uma questão de tendência direita-esquerda, socialismo. Eu acho que, assim, as políticas... É como, por exemplo, hoje todo mundo, a primeira coisa que faz quando entra no carro é pôr o cinto de segurança, tá certo? Mas eu sou da época que não se usava cinto de segurança e sou da época que havia resistência a se usar cinto de segurança porque amassa a camisa, porque incomoda, porque não sei o quê, blá, 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 blá. Hoje não tem que, fora de questão você pensar em entrar no carro e não pôr o cinto de segurança. Exatamente. Mas tudo isso nasce de uma obrigatoriedade, de multa, né? Hoje eu nem penso em multa sobre... Né? As pessoas não pensam, a maioria, pelo menos, né? Então, se, por exemplo, se os governos têm políticas, né, ligadas a nuances e coisas que sustentam, né, como, por exemplo, licença maternidade para o pai, né, ser equivalente, né, ou, sei lá, ser igualitária, né? Então, faz muito sentido o governo ser voltado a isso, né? Exatamente. Ajuda muito, né? E o programa Empresa Cidadão tem estudos, teve um estudo que foi realizado pela FGV, que mostrou que o efeito, um ano depois, sobre as taxas de evasão, assim dizer, né? Mulheres que saíram ou que foram saídas das empresas após a maternidade, o efeito foi nulo. Nulo. Ou seja, foi um programa que reforçou estereótipos, que, por um lado, tem um efeito simbólico, que mostra, não, a gente está do lado das mulheres, a gente apoia as mulheres, mas que continua mantendo o status quo. Né? É verdade. E quando se fala de diversidade e inclusão, às vezes o que precisa é ruptura. É ruptura. É por isso que eu digo que, na minha pesquisa, que esse trabalho de inclusão, muito trabalho de sensibilização, às vezes ele é feito na ausência da diversidade. Então, a empresa tem o Dia da Consciência Negra, aí chama um especialista, um intelectual, um especialista, um historiador para falar sobre a realidade da população negra, mas não tem um colaborador negro ali assistindo na plateia. É um evento, né? É um evento. É um evento, mas, tipo, as pessoas... Você tem um trabalho sobre desenvolvimento de vieses inconscientes que é importantíssimo, né? Vieses inconscientes, a gente acha que a gente está falando de neurologia, a gente acha que está falando de cérebro, a gente está falando de cultura. Os vieses, eles são formados, o cérebro é o hardware, né? Os vieses são falhas no software. E o software é cultura. Os blind spots, né? São os pontos cegos, não é isso? Você tem lá o hardware, que ele foi feito para funcionar de uma forma, e ele vai criar generalizações, ele vai criar uma série de coisas, mas o software é a cultura. Então, se você vive numa sociedade em que, por exemplo, voltando para a questão de gênero, né, como, por exemplo, lá na Islândia, em que equipararam os salários, né, você não vai ter uma série de vieses inconscientes de, por exemplo, pensar vamos contratar essa mulher porque ela vai ser mais barata. Né? Porque esse viés não vai existir, porque a cultura não permite criar esse programa. Né? Então,
o trabalho, né, muitas vezes, esse trabalho de vieses inconscientes, ele é um trabalho que fica um trabalho intelectual na empresa, que as pessoas aprendem que existem vieses inconscientes, aprendem um pouco sobre o funcionamento do cérebro, mas elas não têm oportunidade de praticar dentro da empresa, porque não existe essa diversidade dentro da empresa. Verdade. Aliás, por falar nisso, não é? A gente já está se aproximando aí para a reta final e a gente falou sobre várias coisas bem ricas, bem interessantes, né? Também parte da tua pesquisa, eu trago aqui alguns questionamentos que são listados ali, né? Que faz parte de um contexto muito mais amplo do que diversidade. Aí você pode abarcar uma porção de outras coisas, como, por exemplo, o pensamento binário. Né? Pensamento binário. Da outra vez teve uma pergunta, né, que é algo bem prático, mas, por exemplo, dentro da questão dos trans, né, existe um banheiro masculino e um feminino dentro da empresa, né? Qual que ele utiliza, né? Então, às vezes, você pode pensar assim, pensamento binário, ou é homem ou é mulher, ou é do sexo masculino ou é do sexo feminino, mas hoje você mesmo lista uma lista de outras possibilidades, né? Sim. E esse mundo precisa se ajustar a isso, ou não é? Sim, sim. O pensamento... em relação à questão LGBT, aí a gente não para hoje, né? Nossa live. Mas existe uma amálgama, né? Entre sexo, né? Entre orientação sexual, sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero. Que são três coisas completamente diferentes. E aí a gente ainda tem a questão da expressão de gênero, né? Como a pessoa se apresenta no dia a dia. Então, eu acho que eu tendo a ser pragmático, né? Então, pergunta qual banheiro que a pessoa quer usar, e aí a empresa ela tem que ter um posicionamento, e é exatamente o que a gente vê em relação ao evento dessa semana, né, do comercial da Natura. A empresa tem que ter um posicionamento claro e inequívoco. Olha, esse colaborador trans vai usar o banheiro masculino, essa colaboradora trans vai usar um banheiro feminino e ponto. E por que não um banheiro unissex? Né? Que na Europa... Porque o banheiro unissex depende muito, de novo, depende da realidade daquela empresa. Tem empresas que já têm uma estrutura de banheiro unissex. Né? E aí, se já tem essa estrutura, aquela pessoa vai usar o banheiro unissex como todo mundo. Né? Mas eu acho que é um debate muito estranho, porque é um debate que toca numa questão de um lado, do lado das pessoas trans, numa questão muito ligada a necessidades básicas da vida, né? Então, só para dar uma estatística rápida, né? De 30% a 40% das pessoas trans têm um problema urinário, porque sabe que não vão conseguir usar um banheiro no lugar público, então segura. Para você ver. E você fala, gente, mas a gente não devia estar debatendo isso. É um absurdo. A pessoa tem o direito de usar o banheiro e ponto. Né? Então, do lado das pessoas trans uma questão muito básica, e do lado de quem não é trans, né, das pessoas cis, é um argumento muito ilógico, porque na sua casa tem banheiro masculino e feminino? Não. Você usa o mesmo banheiro porque eu sou mulher, né? Você não fala, você vai lá usar aquele outro banheiro, né? Então, tipo assim, é uma coisa que não faz a menor diferença para uma pessoa cis e que faz toda a diferença para uma pessoa trans, né? Então, por que a gente está debatendo isso? Né? Então, eu acho que o que eu quis dizer quando eu falo do pensamento binário é, por exemplo, uma visão também na cultura brasileira de que existem pessoas que são cérebros sem mão e tem pessoas que são mãos sem cérebro. Isso vem da Revolução Industrial, meu filho. Isso aí é uma coisa que está moldado na cabeça. Está moldado na cabeça e
E, tipo, tá mudado na Revolução Industrial, com certeza, né, do Fordismo, mas também da divisão do trabalho, tudo isso, mas também numa sociedade que é escravocrata, né, que essencialmente é fundada num regime escravocrata. E aí, como é que você fala, né, em desenvolvimento de pessoas diversas, em inclusão de pessoas, de dar oportunidades iguais, se você continua enxergando as pessoas na base da pirâmide da sua organização como mão sem cérebro? Se existe ainda o discurso de cala a boca, faz porque eu estou mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso. Você não é feito para pensar, você é feito para fazer. Exatamente. Você não está aqui para pensar, está aqui para fazer. Exatamente. Então, se existem pensamentos que são binários, que são hierárquicos, né? E por quê? Por que o cara, né, que está lá, o diretor, ele não pode arregaçar a manga e fazer alguma coisa? Eu, nos meus tempos de empresa, eu já tive em reuniões de altos executivos, as pessoas mais inteligentes da empresa, o retroprojetor não está funcionando, ninguém sobe numa cadeira para consertar. Fica todo mundo puxa um celular e fica esperando o técnico vir. Isso na época, isso já quando tinha celular, né? Porque eu já veio na época que não tinha. Então, não tinha, né? Todo mundo olhando um para cada do outro mesmo, porque não é função minha fazer isso, né? Não é função daquela pessoa fazer aquilo ali, né? Exatamente. Exatamente. Então, quando a gente continuar numa estrutura escravocrata, numa sociedade, né? E aquela história do teste do pescoço, que você olha em volta de você, quem está servindo e quem está sendo servido nos ambientes públicos, cara, vai ser muito, muito difícil você ter uma inclusão. Né? Porque as pessoas ainda não mudaram a forma de se enxergar umas às outras. Quer dizer, o caminho é longo, né, Estelita? O caminho é longo porque isso envolve uma porção de... Mas eu não queria encerrar essa live sem falar de Aristóteles, né? Eu amei, aliás, eu sou um fã incondicional, né, do Aristóteles, que fala que essa questão da ética, né? Ética, deixa eu falar esse nome aqui. Da virtude. Deontológica, ética deontológica e a ética utilitária, né? E a solução para isso é a ética da virtude. Fala um pouquinho sobre isso, que eu sou apaixonado por essas coisas. Cara, isso foi um insight que eu juntei 3 referências. Uma de mudança cultural, bem funcionalista mesmo, bem pragmática. Como é que eu faço para mudar a cultura aqui dessa barraca, né? Dessa empresa aqui. Então, é uma coisa bem pragmática. Esse que eu chamo quarto nível, né? Da gestão inclusiva da diversidade, que começa a trabalhar nas estruturas da organização, e essa ética da virtude, que começa a enxergar esse colaborador por meio das competências e dos talentos que ele pode trazer para a empresa, né? E a ética da virtude, ele é o ponto médio entre as 2 éticas mais comuns quando se falam em diversidade. A deontológica é a que fala da questão moral, da questão da justiça social, que busca promover uma sociedade mais justa. Bom, a nossa empresa ela tem que fazer um trabalho de inclusão, porque tem que trazer pessoas diversas, porque a gente tem um problema de concentração de renda, né? Então, toda essa lógica da justiça social, ela é muito próxima da ética deontológica. Só que, como você bem colocou, no mundo capitalista de hoje em dia, né? Você não pode ser 100% deontológico. Não faz sentido. Não faz sentido, não funciona, não engaja a alta liderança, não engaja acionista. Você não pode ser muito radical nesse ponto de vista, né? Eu vou trazer a pessoa adversa e vou gastar dinheiro, ou investir, não gastar dinheiro, mas investir no desenvolvimento dessa pessoa sem olhar para quanto eu estou investindo, né? Essa pessoa vou dar
500 mil oportunidades para a pessoa crescer dentro da empresa, não funciona, né? Em algum momento a empresa vai ter que colocar, olha, essa pessoa está ficando cara, isso está ficando cara, não está mais dando, né? Então, a ética deontológica, ela é muito rígida, ela não se adapta às realidades do mercado, às realidades de um mercado em maior crescimento, em maior retração. Então, ela é muito inflexível. Do outro lado, você tem essa ética utilitarista, que não, a gente vai, que é um argumento, né, de muitos gestores da diversidade, né, que estão tentando vender o peixe dentro da empresa, não, porque traz benefício, porque vai aumentar o valor da ação, vai aumentar a produtividade, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo, as coisas vão funcionar. E se não funcionar? O que a empresa faz? Porque dentro dessa ótica utilitária, se não funcionar, a gente demite. Isso. Né? Aborta a gestão. E aí a gente está sendo inclusivo, a gente está sendo coerente, a gente está sendo coerente com a visão de mundo que a gente quer construir. Então, o utilitarismo ao extremo, ele também é problemático. Mas aí, o que é o meio do caminho? Né? Então, vamos pegar a questão da raça. Né? O deontológico, ele fala, existe uma dívida histórica. E existe mesmo. E a gente deveria, nós brancos, deveríamos estar preocupados em realmente pagar essa dívida histórica. Né? Isso é um lado. O utilitarista vai dizer, olha, o mercado, o black money, né, o mercado da população negra tem um potencial enorme, mulheres negras são muitas vezes as mulheres que tomam as decisões nas famílias, porque existem muitas mães solos, existe uma proporção ainda maior de mães solos na sociedade brasileira que são negras. Então, elas são as tomadoras de decisão nas famílias, elas escolhem. Então, a gente tem esse mercado todo que a gente não está olhando, que não está oferecendo nada, não está construindo nada para esse mercado, né, que é a ótica bem utilitarista. E a ética da virtude será realmente que para uma filial de uma multinacional que a gente está exigindo inglês fluente, que menos de 1% da população brasileira fala, como critério, e que eu estou excluindo pessoas que não tiveram a oportunidade de ter esse aprendizado desse inglês fluente, que é tão exigido, que é tido como o suprassumo da competência, da análise de competência de um profissional que a gente seleciona. Será que ele não é menos importante do que essa experiência de vida, essa experiência de resiliência, de crescer, prosperar e se desenvolver numa sociedade profundamente racista, numa sociedade profundamente sexista, numa sociedade profundamente LGBT-fóbica? E será que essa resiliência e essa experiência de vida diversa, ela não vai trazer inovação para a minha empresa? Aí eu volto para a questão da inovação. Né? Então, a ética da virtude é isso. É olhar para esses critérios que começam lá na seleção, na atração dos candidatos, em que a gente define que o candidato precisa ter inglês fluente, ter feito as melhores universidades, ter feito um percurso profissional trabalhando em grandes multinacionais da Faria Lima. E quantas pessoas a gente não está excluindo com esse perfil? Que tem que ter uma certa idade, né, voltando para a questão da idade da outra live, e quantas pessoas a gente não está excluindo quando a gente define esses critérios? Mas aí entra a questão, porque quando você está dentro de um complexo empresarial, você precisa estabelecer regras. Então, vamos preencher um formulário que lista as qualificações dessa posição. O inglês está lá. Né? Aí o que acontece? Chega uma pessoa que não tem o inglês, mas está enquadrada dentro desse perfil que você acabou de falar, e que eu enxergo como um gestor, né, um benefício, uma virtude maior da minha parte em contratar esta pessoa que não tem um inglês tão bom, não é fluente, né, porque ele traz outras, em detrimento de uma regra rígida que foi colocada. Então, quer dizer, é preciso que... Eu estou propondo isso, né?
É preciso que o gestor que está ali no métier, fazendo, executando no dia a dia, ele enxergue, tenha essa possibilidade de visão dessa virtude que você apresenta aqui. E exatamente, essa ética da virtude, ela trabalha nos sistemas, nos subsistemas de RH. Não adianta você trabalhar o gestor, porque senão você vai ter esse problema que você falou. Eu contratei o cara que não tinha inglês. Aí você contrata, aí vem um RH e dá um tapa na sua mão e fala, pô, você contratou um cara que não tinha inglês. Você não pode. Isso acontece. Né? Pois é. Isso acontece. Então, você precisa trabalhar na estrutura da empresa, você precisa olhar para os cargos com maior cuidado e ver quais são as competências realmente necessárias para aquele cargo. E eu desafio as empresas que me dizem, aqui, todos os cargos a gente precisa, por exemplo, do inglês fluente. Não é só o inglês fluente o meu problema, não, tá? Mas, por exemplo, o inglês fluente. Eu trabalhei em filiais de empresas na França, na Bélgica, na Holanda, no Luxemburgo. Cara, as pessoas falam a língua do país delas. Elas não falam a língua da matriz. A gente tem que parar com essa síndrome de vira-lata que a gente tem que ficar falando a língua da matriz. E de empresa francesa, os funcionários brasileiros todos falam francês? Não, né? Mas espera aí, calma aí eu vou fazer um contraponto. Não, porque não é mais a língua do país, é um código de comunicação universal. O inglês, né, por N razões, né, se transforma nessa língua em que você consegue ler diversos autores, seja de que nacionalidade seja, por relatos e tal. Então se transforma num código de comunicação, né? Tanto daqui para lá quanto de lá para cá. E eu te digo que eu fui em muita empresa francesa que, tipo, os franceses, empresa americana em Paris, em que os franceses, falavam francês, o inglês em cortar com a faca. E não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. Eu também acho isso. Eu também. Né? Mas então, tem que ter a possibilidade. Por que a gente se coloca essa limitação? Não, então... É porque a regra normalmente é burra, né? Toda regra, normalmente, ela é pautada em cima de uma rigidez, né? E ela não transita por reflexões mais inteligentes, né? Um pouco mais inteligentes sobre as nuances das coisas. Mas para isso precisa ou de uma cultura já instaurada que está dentro daquele nível de maturidade mais avançado que você coloca na sua tabela, né? Onde não precisa, a pessoa quando entra, ela já está respirando aquela cultura, aquele ar. Então, ela por observação, por aprendizado, por treinamento formal e informal, ela vai adquirindo a forma de como aquilo opera, né? Então, é isso. Eu acho que esse trabalho da ética da virtude é realmente ter uma reflexão um pouco mais aprofundada das competências necessárias para os cargos. É de parar de olhar para, por exemplo, universidade, qualificação. Claro, se você está contratando uma pessoa para uma usina nuclear, você precisa de um engenheiro nuclear. É óbvio. Né? Se você está contratando um engenheiro nuclear, essa pessoa tem que ter feito um estudo em engenharia nuclear, senão vai dar problema. Né? Mas a gente vive num mundo onde as competências soft elas são cada vez mais importantes, que as competências hard as pessoas podem aprender ou podem terceirizar, que a inteligência artificial vai começar a fazer. Então, a gente precisa começar a olhar para perfis que começam a olhar para competências mais específicas, como capacidade de resolução de problemas complexos, como criatividade, inteligência emocional, né? Ou seja, processos seletivos e avaliações de desempenho muito diferentes das que são realizadas atualmente. E isso vai criar empresas mais inclusivas. É menos one size fits all, né? Que é olhar para um formato e falar assim, não, é esse formato que está aí, então vamos implementar aqui, e ser mais capaz de compreender, né, os requisitos efetivos
e ser capaz de moldar ou mudar, né? Mudar a coisa, a regra do jogo, na medida que o jogo vai transcorrendo, né? vai se passando. Eduardo, acho que a gente já está chegando Passamos do tempo. Nos empolgamos aqui. Porque o YouTube ele não tem essa... Mas aí também fica muito extenso. Não é? Eu ficaria aqui mais umas 3 horas debatendo com você e aprendendo, né? Aprendendo muitas coisas aqui. Só me diz uma coisa. Na tua escala de maturidade é o GIDEO, né? Como é que fala? GIDEO ou GIDEO? GIDEO, né? Há quantos anos-luz a média das empresas no Brasil está de chegar nesse estágio mais de maturidade nessa área? Olha, eu acho que no mundo inteiro, eu acho que a gente tem um caminho aí, né? Um caminho aí. E eu acho que esse caminho passa para essa compreensão de que responsabilidade social corporativa ela está intimamente ligada com a diversidade e inclusão, e que isso é diferente de filantropia e assistencialismo. Né? E isso é uma virada de chave que não só no Brasil, no mundo ainda precisa ser feito, né? Retornar a essa visão da empresa como um conjunto de pessoas, aquela coisa das empresas familiares, das empresas tradicionais, que quando eu estudei gerações é algo que se perdeu um pouco na década de 80, com os corporate raiders, né? As pessoas que entraram quando aquelas empresas familiares que estavam lá no mercado de ações, né, da bolsa, e que aí vieram os caras e compraram e transformaram essas empresas em umas máquinas de fazer dinheiro, né? Então, é voltar essa visão da empresa, da organização, como uma comunidade, como um microcosmo da sociedade e um microcosmo que influencia essa sociedade, né? Então, é uma virada de chave, é um retorno a como muitas empresas se construíram no passado, como muitas empresas familiares ainda se constroem, é uma visão da empresa muito diferente do lucro acima de tudo, do mercado de futuros e tudo isso, né? Até mesmo porque está se provando não ser sustentável essa Exatamente. Postura de lucro depredador, né? Exatamente. Deixa eu só dar o último comentário aqui do Roberto Constantino. Ele está falando que o conhecimento de informática é pior do que o de idioma, nessa questão de você requisitar, né? Quando é para se contratar um profissional de informática, é preciso que se tenha a qualificação técnica de informática, né? Mas a informática hoje está em tudo, né? A tecnologia está em tudo. Então, muitas vezes você contrata um profissional que não tem nada a ver com especificamente a informática, mas ele tem que ter conhecimentos de informática. E ele desenvolve. Eu acho que a gente está num mundo em que a gente tem uma visão ainda muito baby boomers, que tem que contratar aquela pessoa com aquela competência hard. E a minha geração, ela diz assim, olha, eu vou entrar e eu aprendo a competência hard. E aprende mesmo. Senta a bunda, faz um curso online. Eu aprendi, eu já devo ter esquecido, né? Mas uma vez eu estava num processo seletivo para uma empresa, eu aprendi aquela linguagem de SQL. Eu fiz um curso à distância e aprendi o básico de SQL. Em Stanford. Olha aí. Posso até falar que tenho pós-doutorado em Stanford agora. Já estou pronto para ser ministro da Educação. Opa, exato, então. Nossa, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar, rapaz. É aquela máxima que fala, né? Que você é contratado pela competência técnica e é demitido pela competência soft humana, né? E, rapaz, conta para nós o que você está fazendo, né? O que você está lançando aí, podcast, curso, o que você está aprontando aí?
Gente, o áudio da semana foi uma loucura, porque hoje eu acabei de lançar o podcast que eu fiz com uma colega minha, né, que virou a minha sócia, minha grande parceira, a Vanessa Lemos, que também estudou com a gente lá no Mackenzie, e a gente está lançando 2 projetos. O podcast saiu hoje, primeiro episódio, a gente está falando sobre sororidade e a nova série da Netflix, O Clube das Babás, nesse primeiro episódio. Mas a gente não vai falar só de série infantil, não. A gente vai falar de outras coisas também. Então, legal. Sempre... O podcast se chama Diversiarte Podcast. Também a gente está no Instagram e no Spotify. E a ideia é sempre conectar os temas de diversidade, trazer um conhecimento sobre diversidade e inclusão e conectar isso com reflexões sobre cinema, séries, livros e arte em geral. Esse é o primeiro projeto. E o segundo projeto é um instituto de diversidade. É um centro de difusão e produção de conhecimento também, que eu, a Vanessa e um outro colega também, o Jenison, estamos trabalhando juntos nesse projeto. E a ideia é realmente fazer esse centro ser um centro que vai apoiar gestores de DI, mas também pessoas que estão assumindo uma responsabilidade dentro de um grupo de diversidade, dentro de uma empresa, e pessoas que estão interessadas pelo tema. Eu acho que cada vez mais você tem pessoas que são interessadas pelo tema, ou líderes que estão começando a ter uma equipe cada vez mais diversa e tem que aprender a lidar com isso. Né? Então, é essa a ideia desse instituto. Então, esse instituto, ele ainda não saiu, ele colocou no forno e ele vai sair agora no mês de agosto. Maravilha! Maravilha! Você quer deixar aquela frase para nós, para encerrar? Ou tá inspirado? Frase. Eu não pensei numa frase, me pegou de surpresa. Pessoal, eu acho que o que eu podia falar é: se apaixonem por diversidade da mesma forma que eu me apaixonei. Né? Eu acho que é um tema que, uma vez que você começa a procurar entender e conhecer, a sua vida se transforma, você realmente conhece pessoas fantásticas, você começa a olhar para a realidade de uma forma muito mais crítica. Eu acho que essa ideia do podcast é exatamente isso, porque eu virei um chato, no ponto de vista que eu vejo, a ponto que hoje em dia eu vejo filmes e séries e coisas que não são inclusivas ou que vão contra os princípios da aceitação da diferença me incomodam profundamente. E eu não enxergava isso antes. Então, eu acho que quando você se abre à diversidade e à inclusão, quando você se torna uma pessoa mais curiosa, você começa a se tornar uma pessoa mais crítica da sociedade e começa a ter uma ação mais cirúrgica para criar uma sociedade realmente mais inclusiva. Então, quer dizer, resumindo, apaixone-se pela diversidade e serás mais feliz. Sim, sim. Olha, eu queria dizer que na semana que vem eu vou receber o José Luiz Franhan. José Luiz Franhan, ele é vice-presidente da Embraer, de manufatura. E ele é um amigo brilhante aí na sua carreira. E ele tem um trabalho de pesquisa, assim como o seu, na área de líderes inovadores. Né? O seu fala de líderes inclusivos e ele fala de características de líderes inovadores. Também outra frente bastante ampla de debate e conversa. Você vai perguntar para ele se líderes inovadores são inclusivos? Com certeza absoluta. Aliás, eu espero contar com a sua valorosa contribuição de botar aí no chatzinho aí as suas perguntas que linkam uma coisa na outra, já que você disse que isso é uma realidade, eu acredito também.
Eduardo, obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Tá? Acho que dessa vez a gente cobriu assim com um pouco mais de riqueza, né? E te agradeço bastante aí a sua disponibilidade. Foi ótimo, foi muito bom. Fico muito feliz e compartilha aí, compartilha o vídeo no YouTube que eu vou ter que dar prazer. Foi uma excelente vou ter que dar uma editada no iniciozinho, né? Porque teve aquela confusão do Instagram, mas a gente consegue resolver isso. Tá ótimo. Abraço. Obrigado. Valeu. Tchau. Valeu, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença.